Fala galera, meu nome é Alberto, esse é o canal Caiu na Química e hoje a gente vai continuar com o projeto aí de falar sobre o livro do Clayden, que é o melhor livro de química orgânica na minha opinião. Hoje nós vamos falar do ataque nucleofílico à carbonila, é a primeira parte aí, existem outras partes, eu vou deixar aí num cardzinho aí em cima dos capítulos passados. Se você não conhece o canal, se inscreva, eu estou sempre tentando trazer aí conteúdos de química. E esse vídeo tá longo, mas não se preocupem, se você não tiver com tempo para assistir ele inteiro, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo as principais partes aí que você pode estar assistindo, né? Que existem algumas partes do capítulo que dá pra gente dividir. E espero que gostem. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Compartilhem e me ajudem a divulgar o canal. Bora pro vídeo. Galera, então vamos começar aqui a falar de uma das reações mais importantes da química orgânica, que é sobre o ataque nucleofílico às carbonilas, tá? Quando a gente fala de carbonila, gente, a gente está falando aqui, ó, de ligações C-O, e aí as carbonilas, elas podem vir de cetonas, quando o carbono, a carbonila aqui está no meio aqui, de aldeído, de ácidos, né? Aqui, por exemplo, um exemplo de aldeído aí. Mas a carbonila é este cara aqui, né? O C-O ali. E é ali que o nucleófilo vai atacar lá, né? Então ele é um dos grupos mais importantes da química orgânica porque ele é muito presente em várias moléculas aí. E aqui a gente tem uma reação bem clássica aqui, né? De um ataque nucleofílico à carbonila. Então a gente tem aqui a carbonila de uma cetona, né? Essa carbonila, ela vai ser atacada. Aqui, nesse caso, está sendo o íon cianeto que está atacando ela, como nucleófilo. Ele é um nucleófilo, ele está procurando um núcleo. Ele vai atacar. O par de elétron vai, da ligação π, que ele vai para o oxigênio ali, ficando a carga negativa no oxigênio. Repara que, igual a gente viu nas aulas passadas, eu vou deixar até a descrição aí em cima, quando acontece um ataque e que uma das espécies tem carga, a carga continua na molécula, a carga negativa, e depois ele sofre uma protonação aí pelo próprio solvente, que a gente está em água e tem um ácido aqui, o ácido sulfúrico também, levando aí um álcool e esse composto chamado cianohidrina, porque é formado pelo cianeto junto aí com esse composto orgânico. Mas basicamente, quando a gente fala aí de uma reação, de um ataque nucleofílico à carbonila, deixa eu colocar aqui no grifa-texto, a gente vai ter esses dois pontos aí, né? O ataque do nucleófilo à carbonila e a protonação da carbonila para a formação do álcool correspondente ali, tá? E aí vem algumas perguntas aí, né? O livro ele traz algumas perguntas aí. Primeira pergunta, né? Por que ele ataca, né? Por que o nucleófilo vai atacar o grupo carbonila, né? E por que ele ataca o carbono da carbonila? É isso que a gente vai responder nessa primeira parte da aula aqui. Então, a gente vai responder essas perguntas. Para entender isso, a gente tem que olhar principalmente os orbitais do grupo C-O, né? Quando a gente vai olhar os orbitais da ligação C-O, a ligação C-O ela é uma ligação que tem uma... Ah, já tem escrito aqui, ó. Uma hibridização do tipo sp2, né? E a gente consegue ver aqui, ó, que ela é trigonal planar com um ângulo de 120 graus. Quando a gente tem esse tipo de interação, a gente tem aqui, ó, sendo demonstrada a ligação sigma entre o carbono e o oxigênio. E a gente vai ter aqui, ó, os orbitais p puros. Por que p puros? Deixa eu só dar um parêntese aqui na caneta. Porque quando a gente tem hibridização sp2, lembra que você fica com um orbital p puro lá. Esse orbital p puro ele vai ficar paralelo um ao outro, né? Aqui o do carbono com o do oxigênio. E é eles que vão fazer essa ligação π aí, tudo bem? Então ele tem essa ligação π aí. E quando a gente fala da eletronegatividade, deixa eu dar um zoom aqui. Olha a diferença de eletronegatividade do carbono 2,5 para o oxigênio. Tendo essa diferença de eletronegatividade, como que ficam esses orbitais π? A gente pode olhar aqui, ó. Né? Aqui está mostrando o ligante e o orbital antiligante, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida sobre
orbitais, eu vou fazer uma aula sobre a questão de orbitais atômicos aí, orbitais moleculares, mas a gente tem que prestar atenção que quando o ataque nucleofílico acontece aqui na carbonila, o nucleófilo ele vai atacar o LUMO. Lembra disso? Tem na aula lá da primeira parte do capítulo 5 do Kleiden que fala dos orbitais um pouquinho, mas vai atacar o LUMO. E quem é o LUMO? O LUMO, olha que a densidade eletrônica no LUMO muito maior no carbono, tá? O HOMO do nucleófilo, o nucleófilo quando vier aqui, ó, o HOMO dele que vai atacar esse LUMO aqui desse carbono da carbonila, e a carga ali é como se ficasse uma densidade positiva maior em cima desse carbono, justamente por causa dessa eletronegatividade aqui. Então o carbono ele vai ser o alvo do nucleófilo, porque ele tem uma densidade de carga positiva em cima dele, e o orbital dele, LUMO, o orbital LUMO, olha aqui, que é essa representação aqui, a densidade do LUMO aí, ela é maior nesse carbono. Lembrando que a interação aí é do HOMO do nucleófilo, né? Do nucleófilo com o LUMO do, vou colocar aqui eletrófilo, tá? Do eletrófilo aí. Tudo bem? Então tem que lembrar desse pontinho aí, tá? Aqui foi o que eu acabei de falar, né? A polarização do orbital π, só dando uma lida para facilitar aí organizar as ideias. A polarização do orbital π antiligante em direção ao carbono também é importante, como a gente falou. Quando o grupo carbonila ele reage com o nucleófilo, os elétrons se movem do HOMO do nucleófilo, aí que é o que a gente falou, o HOMO do cianeto, para o LUMO do eletrófilo, que é o orbital π antiligante, que é esse orbital aqui da ligação C dupla O. Por isso, então, que o carbono é atacado ali nas carbonilas, e por isso que as carbonilas elas são alvo de ataques nucleofílicos, porque este carbono ele possui aí, né, um caráter positivo, ele possui um orbital antiligante bom para interagir. Quer dizer que o LUMO dele está numa altura, né, o LUMO dele está numa altura boa para chegar outros HOMOs, lá vou colocar aqui o HOMO de um nucleófilo, ó, o HOMO de um nucleófilo, e passar o elétron ali para ele. Tudo bem? Numa altura, quando eu digo uma altura, eu digo numa altura energética. Então aqui a gente tem aqui o detalhe da reação, os orbitais envolvidos. Olha o orbital HOMO aqui, vamos dar um zoom, né? Olha o orbital HOMO do nucleófilo interagindo aqui com os elétrons LUMO da carbonila, né? Com o orbital π antiligante aí da carbonila. É formada uma nova ligação sigma, e olha aqui, ao mesmo tempo que essa ligação é formada aí, né, a gente tem aqui a passagem de um carbono sp2, olha a geometria dele, trigonal planar, para um carbono tetraédrico com hibridização sp3. E fica esse oxigênio aí com a carga negativa. Por quê? Porque ele tinha aqui, né, a ligação π sendo quebrada. Quando ela é quebrada, toda essa densidade de carga, ela vem aqui, ó, para o átomo de oxigênio, e ele fica ali esperando quem? Esperando o próton para ocupar esse lugar aí. Então, ele vai agir como nucleófilo, esse oxigênio nesse caso aí, tá bom? Então, aqui a gente principal tem a passagem do carbono sp2 para um carbono sp3 hibridizado aí. Vamos falar do ataque do cianeto aí, justamente para formar essas cianohidrinas aí, né? Aldeídos e cetonas tem uma pequena diferença. Essa reação ela é típica de adição nucleofílica, eu vou dar uma lidinha aí, ó. O par de elétrons do HOMO, a gente já falou isso daí. Os elétrons π do orbital se movem para o átomo de oxigênio, que foi o que a gente viu, né? Esses elétrons eles se movem para o oxigênio, a gente tem a ligação C dupla O. Ela vai ser quebrada, essa dupla, e vão ficar aqueles elétrons ali π em cima do oxigênio lá. A reação é geralmente realizada na presença de ácido, que vai protonar esse ânion formado, formando então o álcool, que é o produto aqui. E a gente está vendo essa reação acontecendo num aldeído. Aqui é só para a gente ver, né, o íon cianeto, como que ele é feito. Aí o cianeto é um carbono com orbital sp, tem uma densidade de carga negativa aí, um par de elétron que é o mais reativo no carbono, e ainda tem um par de elétron no nitrogênio. O par de elétron do carbono é mais reativo justamente
porque o carbono ele não segura tanto os elétrons. O carbono ele é menos eletronegativo do que o nitrogênio, então é o par dele e não do nitrogênio aqui, ó, e não do nitrogênio que vai sofrer esse tipo de reação aí, tudo bem? Então aqui, ó, tá mostrando o HOMO do orbital sp do carbono contendo o par de elétrons aí e dois pares p de orbital, um p aqui na direção, vou colocar aqui y e o outro na direção z aqui, né? X, na verdade, né? Y e x, ou tanto faz a direção que vocês quiserem, mas formando aí duas interações p puras, tá? Então o cianeto vai atacar, vai formar isso daí. As cianohidrinas, elas têm importâncias aí, intermediários sintéticos. Olha aqui esse exemplo aqui, né? Tem uma cianohidrina atacando aí alguns compostos, para a formação de alguns compostos. Claro, tem outras reações aí, mas eles vão formar agentes que reduzem a náusea em pacientes quimioterápicos. Aqui a gente tem, olha aí, ó, a redução da carbonila para um álcool aqui, a formação de uma cianohidrina. Reação que a gente acabou de ver, né? O íon cianeto, que ele está vindo como se fosse um sal, Na+. Vou só explicar aqui, ó. NaCN é como se a gente tivesse aqui, quando colocar em água lá, vai formar Na+, mais Cn-, que é o íon cianeto. Toma cuidado com esse negativo aqui, tá, gente? Toma cuidado com esse negativo, porque esse negativo ele está em cima do carbono lá. Mas a gente está representando um íon, igual quando a gente representa assim, ó, o H- lá da hidroxila. Tá bom? Deu uma travada aqui o vídeo. Eu não sei em que parte que travou, mas eu estava falando aqui, ó, que o íon cianeto, ele vai entrar como um íon ali, ó, né? Mas ele entra como um sal aqui, ó, cianeto de sódio. O cianeto de sódio ele vai formar ele vai solubilizar em água, vai formar sódio mais e o íon cianeto lá. E eu estava falando só para tomar cuidado com essa carguinha negativa aqui do cianeto, que ele não está em cima do nitrogênio, é só por representação, igual quando a gente representa hidroxila, que coloca o H-, mas o menos, na verdade, ele está em cima do oxigênio lá. Outro exemplo daí, ó, inseticidas também, eles começam a ser produzidos a partir de produtos naturais aí, ó, com justamente essa formação das cianohidrinas aí. De novo, aqui a gente tem o íon cianeto, né, um sal cianeto de sódio aí, sendo decomposto, sendo solubilizado, formando o íon cianeto, que vai formar aqui as cianohidrinas. As cianohidrinas, né? A formação dessas cianohidrinas, ela é uma reação reversível. Quando você coloca ela aí, né? Se você colocar ela em água, ela pode devolver de novo ou acetona ou aldeído. Lembrando, gente, que cetona é uma C dupla O com um grupo carbonílico de cada lado. Isso vai ser uma cetona. E um aldeído vai ser uma C dupla O com um hidrogênio de um lado e o grupo carbonílico do outro aí, tá? Então, quando você coloca esses grupos aí em água, eles te devolvem. Se você colocar a cianohidrina deles aí, ó, eles vão te devolver de novo a sua cetona. O que vai acontecer? A água, olha lá, vamos ver a reação por partes. A água vai pegar, aqui nesse caso ele está numa solução básica, né? A gente tem aqui o hidróxido de sódio. Esse hidróxido aqui ele vai roubar esse hidrogênio do álcool, vai atacar esse hidrogênio do álcool, vai voltar a formar o íon oxigênio aí, o ânion oxigênio, e o cianeto ele é um bom grupo de saída. O que quer dizer isso? Que quando voltado para a ligação aqui, ó, pode ocorrer uma saída desse cianeto aqui e formação de novo da cetona lá. Isso é legal de falar por quê? Porque então existe uma constante de equilíbrio aí, ó, né? Uma constante de equilíbrio, ou seja, existe um equilíbrio entre um ácido cianídrico em solução e o composto aí com... Me deu branco. Deixa eu só lembrar. Estou falando o tempo todo. E com a cianohidrina, né? E entre o ácido cianídrico e a cianohidrina no composto orgânico aí. Olha agora que interessante esse ponto, ó. Quando a gente está falando de aldeídos ou cetonas, olha aqui a formação, né? Para uma cetona, aqui nesse caso é para uma cetona. A gente tem aqui vou dar o zoom,
a carbonila com carbonos dos dois lados, e aqui a gente tem um aldeído, essa é a representação do aldeído, tem uma fenila de um lado e tem um aldeído aqui do outro, né? Olha a constante de equilíbrio, para o aldeído ela vai 212, para a acetona ela vai 28, quanto maior essa constante de equilíbrio, maior favorecido vai ser esse produto. Por que ele é favorecido para os aldeídos? Isso daí é um ponto legal que eles colocam, né? A redução de aldeídos pelo íon cianeto aí, formando as cianidrinas, a redução de aldeídos, ela é muito maior. Por que ela vai ser muito maior? Porque quando a gente passa ali, ó, do carbono sp2 para o carbono sp3, a gente vai fazer o quê? A gente está passando de um carbono de uma geometria que é trigonal plana, para uma geometria aqui que é tetraédrica. Vou colocar só tetraédrica aí. E esse ângulo na trigonal é 120 graus entre esses substituintes. Na tetraédrica é 109. Gente, se você está diminuindo o ângulo ali, você está aproximando esses grupos aqui, esse grupo R desse grupo R. E quando você tem um aldeído, quando nós temos um aldeído, nesse caso aqui, o aldeído ele tem uma fenila, C dupla O, e um hidrogênio, você está aproximando aqui, ó, uma fenila, que é um grupo grande, mas com o hidrogênio, o tamanho do hidrogênio, o hidrogênio é pequeno. Então, os aldeídos, eles não têm esse chamado aí impedimento. Aqui, no caso do livro do Clayden, ele trata como se fosse, ele fala até aqui, ó. Eu achei até legal isso daí. Qualquer coisa, se alguém tiver um comentário para fazer sobre obstáculo ou impedimento, mas ele fala que é obstáculo estérico e não impedimento estérico, né? Que é uma consequência da repulsão entre os elétrons de todos os substituintes dos orbitais preenchidos do grupo alquil. Então, é esse impedimento entre esses grupos aqui, né? Como se fosse um obstáculo maior. Você tem um obstáculo maior aí. O equilíbrio é mais favorável para, então, as cianoidrinas de aldeídos do que as cianoidrinas de cetonas, justamente por causa do tamanho dos grupos ligados ao átomo de carbono da carbonila lá. Tudo bem? Então, aí ó, tá falando aqui só também, o livro também traz, né, falando que o obstáculo afeta as taxas de reação, mas também faz com que as moléculas reajam por mecanismos totalmente diferentes. Isso a gente vai ver lá na frente. Nós estamos falando aqui do capítulo 6, a gente vai ver isso daí lá no capítulo 15, né? E aqui também fala, né, isso daí é uma razão, essa também é uma razão pela qual os aldeídos com o grupo H ao lado do grupo C dupla O são mais reativos do que as cetonas, por exemplo. Então, os aldeídos eles são mais reativos porque eles sofrem essa redução de maneira mais fácil, justamente porque um desses grupinhos R aqui vai ser um hidrogênio, que é um grupo pequeno, e ele se aproxima mais. Está vendo que o ângulo está indo de 120 para 109? Ele se aproxima mais, esse ângulo diminui. Então, se você tiver um hidrogênio ali, facilita lá, tá? Aí o autor também fala aí que a gente precisa se acostumar a pensar na presença de grandes substitutos e seus carbonos, hidrogênios e carbono, os substituintes aqui, esses R's aqui, eles sempre serão importantes a gente levar em consideração para ver se uma reação vai acontecer ou não vai acontecer, tá? Deixa eu pegar uma água aqui. Aqui, mais um exemplo das cianoidrinas aí, que é falando das cianoidrinas presentes na mandioca, né? Não é a mandioca que a gente compra no mercado, nesse caso aqui é aquela mandioca chamada mandioca brava, que a pessoa tem que esperar, né? Os índios que descobriram isso, que ela tem que sofrer um processo de fermentação antes de você poder ferver ela e comer ela. Por que tem que sofrer esse processo de fermentação? Quando a gente olha a estrutura dessas mandiocas aí, elas possuem esses glicosídeos aí, ó. Glicosídeo é quando a gente tem uma molécula aqui de glicose, não de glicose, não precisa necessariamente ser da glicose, mas do açúcar, né? A gente tem esse açúcar ligado aqui a essa cetona, uma cianoidrina de cetona. Como é que a gente sabe que é de cetona? Porque é um carbono aqui, ó, terciário nesse caso. Se fosse de um aldeído, ia estar um hidrogênio aqui num caso, tá? Mas ele tem esse glicosídeo aqui de uma cianoidrina e uma enzima que existe no nosso intestino, gente, no nosso intestino.
ela pode quebrar essa ligação aqui, ela quebra essa ligação, forma essa cianohidrina aqui, e uma outra enzima vai voltar a reação lá. Você lembra? Só a gente lembrar também que é um equilíbrio, né, entre a cianohidrina e o ácido cianídrico, a gente falou aí há uns slides passados. Vai voltar a acetona e vai formar o ácido cianídrico, que é super tóxico. Para a gente ter uma ideia aí, ó, né? Para se ter uma ideia, se você pegar 50 miligramas de ácido cianídrico aí, 50 miligramas de ácido cianídrico vão estar presentes em 100 gramas da mandioca, já é suficiente para matar um adulto, se você comer a mandioca. Por isso que é chamada de mandioca brava, porque você morre justamente por ser contaminado. Eu ia falar, não é contaminado que fala, né? Fugiu a palavra, mas por você ingerir um composto que vai formar ácido cianídrico lá no seu intestino e você vai morrer, porque o ácido cianídrico é muito tóxico. Outros compostos que liberam e que têm esses glicosídeos com cianohidrinas aí são as sementes de maçã, que tem uma certa quantidade também, e algumas outras sementes, se eu não me engano, de damasco e de pera. Então não é bom ficar comendo muito essas sementes aí, mas a quantidade que elas têm é muito pequena. Como que faz? Quando os índios fazem lá, ou as pessoas fazem a mandioca brava, eles têm que deixar a mandioca fermentando, porque a própria mandioca também tem essa enzima que nós temos no nosso intestino, mas a mandioca também tem. Se você deixar ela lá fermentando, ela vai fazer essa reação, vai acontecer isso daqui, vai formar essa cianohidrina, e aí depois você lava, né? Você lava ela e tira esse ácido cianídrico, ele sai ali com a água, e aí você pode ferver essa mandioca e comer ela novamente. Então esse é o exemplo, eu acho que é o exemplo mais legal, assim, que a gente mais vê falando de mandioca brava. Por isso, então, que ela é perigosa, tá bom? Agora, falando aí dos ataques, né? Qual é o ângulo de ataque do nucleófilo a esses aldeídos e cetonas? Não parece importante agora, quando a gente está falando nesse capítulo, mas mais para frente vai ser importante, que é esse chamado ângulo aí, ó, que é a trajetória de Bug-Dunitz. Né? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas o Bug-Dunitz, por que é essa trajetória? Tem esse nome porque esses caras eles estudaram, né, como que dava o ataque do nucleófilo. Eles viram que o nucleófilo lá, eles usaram exames cristalográficos, eles viram que o nucleófilo sempre atacava a um ângulo de 107 graus. A gente vai falar isso, mas principalmente porque, e isso confirma um pouco até essa questão, essa teoria dos orbitais moleculares, porque quando a gente fala o orbital antiligante, aí, o orbital antiligante, pi antiligante, que foi o que a gente comentou, o ângulo desse orbital ele não é retinho desse jeito aqui, igual a gente imagina, paralelo um ao outro, corretinho. Ele tem um ângulo aí, um certo ângulo, ele é meio empenado assim. E por ele ser empenado assim, quando o nucleófilo chegar, ele vai atacar nesse ângulo de 107 graus. Então olha aí, quando a gente imagina, nós imaginamos que ela iria atacar nesse ângulo, mas o que acontece é que ela ataca nesse ângulo aqui de 107 graus. 107 graus é justamente aquele ângulo que a gente viu do pi antiligante. Aqui nessa imagem ele coloca bem bonitinho o pi antiligante, na verdade ele está nessa direção de 107 graus aqui, mas os autores lá no livro do Clayden, eles também falam que é muito difícil a gente representar isso, esse ângulo de 107 graus, quando nós vamos fazer as setinhas, e aí a gente pode fazer a setinha da maneira que a gente quiser. Mas repara, ó, pode fazer por baixo, por cima, mas repara que o autor ele sempre tenta aí dar uma colocadinha ali, né, nessa setinha aí, por essa maneira meio para o lado ali, meio para cima nesse ângulo de 107 graus. Mas então o nucleófilo ele ataca a carbonila nesse ângulo de 107 graus, e qualquer interferência que você tenha aqui nessa angulação aqui, né, qualquer obstáculo estérico que você tenha nessa angulação, você vai interferir na formação dos seus produtos pelos seus reagentes. Então, isso deve ser levado em consideração, justamente porque para você ter essa reação acontecendo, você tem que ter o alinhamento desses orbitais, e por isso que o ângulo de Bug-Dunitz é importante nesse caso aí, tá bom? Agora, um outro ponto aí, lembrando, se você estiver vendo esse vídeo e estiver gostando e estiver sendo útil para você, se inscreva no canal, né? Me ajude a ter mais inscritos para a gente continuar aí divulgando a matéria, divulgando ciência, fazendo mais vídeos que ajudem vocês. Essa daqui é uma outra reação, que é o ataque de
hidretos. Agora a gente deixa um pouco de lado o íon cianeto ali, né? E agora vamos falar de íons hidretos, né? Quando a gente fala de íon hidreto, o ataque de um íon hidreto é como se fosse um próton. Um próton é um íon, um átomo de hidrogênio lá, né, com o seu elétron e mais um elétron, porque ele só tem um elétron. Agora, se a gente tem dois, ele fica com essa carga negativa. Esse ataque do íon é uma reação quase desconhecida. Então, essa reação que a gente veria, nesse caso, que seria o ataque do íon hidreto à carbonila, né, ela é uma reação que quase nunca acontece. Por quê? Principalmente porque o tamanho do íon hidreto ele é muito pequeno, né? E esse tamanho, essa questão dele ser pequeno aí, ele interage muito bem com outros orbitais S pequenos também, como aqui o orbital de um ácido aqui, né? HX sendo X podendo X ser qualquer átomo aí, né? Então ele interage muito bem com esses hidrogênios aí para formar hidrogênio gasoso e sair e deixar um ânion ali de qualquer átomo lá. Então esses compostos, esses íons hidretos, eles não são bons reagentes para as carbonilas. Por quê? Porque o tamanho deles, olha como é que é importante essa questão de orbital. O tamanho do orbital dele não é bom para interagir com o orbital 2p, né? É 2p da carbonila, o orbital 2p puro lá, que vai formar a ligação π. Tudo bem? Então é por causa disso. Mas existe algum reagente aqui, né? Existe um reagente que você consegue fazer essa ligação como se fosse de um íon hidreto. Essa reação ela é importante, por quê? Porque você consegue fazer um álcool, você forma um álcool. Olha aqui, ó. Se a gente tivesse aqui, nesse caso aqui, uma acetona, né? Aqui é o formaldeído, se eu não me engano, né? A gente tem uma acetona. Essa acetona, ela vai se transformar num álcool. Vai sofrer uma redução, o carbono vai sofrer uma redução. Qualquer coisa também eu faço um vídeo ensinando como que a gente sabe se o carbono reduziu ou oxidou. É bem simples. Eu vou fazer esse vídeo, depois eu faço. Vou deixar o card aqui em cima, se não apareceu ainda, porque ainda não está feito. Mas não vou demorar para fazer, tá? Mas essa reação é útil porque está reduzindo uma acetona a um álcool. Então seria legal ter um reagente desse daí. Então ele pode ser feito, né? Ele não pode ser feito aí com o hidreto de sódio, que seria... O hidreto de sódio seria o quê? Seria o composto que iria liberar aí, né? Vamos colocar aqui, ó, NaH. Ele iria liberar o íon, o cátion sódio, né? E o hidreto H- ali, que a gente viu que ele não reage com a carbonila. Mas existem outros compostos aí, principalmente o borohidreto. O borohidreto, nesse caso, ele é usado aí com o borohidreto de sódio, porque tá vendo que ele tem uma carga negativa? Se ele tem uma carga negativa aqui, ó, se ele tem uma carga negativa, o sódio contrapõe essa carga, sendo o sódio mais, mas o borohidreto de sódio, ele é um reagente travou de novo, eu não sei quanto tempo que travou. O borohidreto de sódio, eu estava falando que o íon que vai fazer isso daí, né? Essa transferência desse hidreto vai ser, então, o borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio, ele vai ser esse ânion, que ele tem ali o sódio para contrabalancear esse cátion aí, então fica negativo com positivo, só para ser um sal, o borohidreto de sódio. Mas ele é um sal que vai causar aí, o borohidreto principalmente, ele vai causar redução de uma acetona a um álcool. De uma acetona a um álcool, ele é um reagente muito conhecido. Quando a gente pensa aqui, ó, ele é isoeletrônico ao metano, porém ele tem uma carga negativa. Isoeletrônico é que ele tem a mesma quantidade de elétrons ali do metano, tá? Aqui é importante, um ponto importante que o livro coloca e que o Clayden sempre pontua isso daí é o seguinte, de você não arrastar quando você for fazer o ataque dele, né? O ataque nucleofílico, ele sendo esse nucleófilo aí ao eletrófilo, você não pode arrastar aqui dessa carga negativa, porque
não existe esse par de elétrons. Se você puxa a setinha da carga negativa, você está dizendo que um par de elétrons livres do bório está atacando lá. E aí, se você fala isso, é como se o bório tivesse aí, ó, 2, 4, 6, o parzinho de elétron, 8, 10 elétrons na sua camada de valência. E o bório não tem espaço para ter 10 elétrons na sua camada de valência. A maneira correta de se fazer isso daí é a transferência de uma ligação. Por quê? Porque esse par de elétrons que vai atacar o nucleófilo, e isso é importante, tá? O par de elétrons que ataca o eletrófilo, o par de elétrons que vai sair aqui, ó, que ataca o eletrófilo, ele vem da ligação sigma bório-hidrogênio. Ele vem dessa ligação sigma bório-hidrogênio. E aí ele ataca, ele é transferido, olha lá, acontece a transferência desse par de elétrons e ele vai junto com o hidrogênio. E o bório fica com 6 elétrons na sua camada de valência lá em um orbital P vazio. Tudo bem? Mas isso é importante. Então, faz o átomo de bório, ele fica neutro, trivalente com apenas 6 elétrons. Apesar, e aí é importante, ó, quando a gente vê a formação, olha agora a reação dele com uma carbonila. A reação dele com uma carbonila, ó, o ataque dele à carbonila lá, fazendo aí levantar o par de elétrons do oxigênio, né? O par de elétrons da ligação dupla e para o oxigênio, acontece essa transferência do hidrogênio aí para a carbonila, né? E aí, posteriormente, essa carbonila ela vai ser protonada ali por água e alguma coisa e vai formar o álcool, igual a gente viu. Mas o livro também traz isso. Apesar de não existir um hidreto sendo formado, não existe um hidreto. O hidreto é o quê? O H- sendo formado, a gente diz que essa reação aí, ó, ela é chamada aí de transferência de hidreto, tá? Então o boro-hidreto de sódio ele leva esse hidreto para o composto. E aqui é mais legal ainda, ó. Por quê? Porque quando ele forma esse composto aqui, que é o mesmo que esse daqui, tá? Essa carga negativa do oxigênio aqui, a carga negativa do oxigênio, ela ajuda a estabilizar esse boro que foi formado aqui com 3 ligações. Lembra que ele tem um orbital P vazio. Então essa carga negativa ele vai interagir com esse orbital P vazio. Vai formar de novo boro com 4 ligações ali. E aí ele pode de novo fazer o mesmo ataque, reduzir outra cetona, né? E aí ele vai fazendo isso. Pô, travou mais uma vez. Não sei em que parte que travou, deixa eu voltar um pouquinho. A gente viu aqui, ó, que forma esse ânion oxigênio aqui. E esse ânion oxigênio, ele vai ajudar a estabilizar esse boro aqui, que está com 3 ligações ali, e tem um orbital P puro. Esse orbital P puro ele vai aceitar esse parzinho de elétron do oxigênio, que agora está ali naquele ponto. Quando ele aceita, volta a formar esse composto de boro com 4 ligações e carga negativa, e ele consegue transferir mais um hidreto para outra cetona e reduzir outra cetona, tá? Isso daí pode ir acontecendo, aí vai formar mais uma carga negativa aqui. Essa carga negativa ele pode estabilizar o boro de novo para formar 4 ligações e ele transferir mais um próton. Então, a princípio, a gente pode imaginar que o boro ele ia perdendo todos os seus hidrogênios e reduzindo todo mundo ali, tá? Mas a gente sabe que no equilíbrio químico ele não vai perder todos os hidrogênios com a mesma facilidade, mas ele é um ótimo agente redutor aí desses grupos aldeídos e de cetonas. O importante aí, ó, igual a gente falou aqui, só colocando, pontuando, né? O processo pode continuar até que todos os 4 átomos de hidrogênio possam ser transferidos. Na prática, raramente ela vai ser tão eficiente, mas aldeídos e cetonas são reduzidos a bons rendimentos. Por que bons rendimentos? Porque cada reagente aqui, ó, cada 1 mol do reagente, você tem 4 prótons ali para serem transferidos. 4 prótons não, 4 hidretos para serem reduzidos, tá? Então ela dá um bom rendimento ao álcool correspondente, né? E o solvente água ou álcool vão fornecer o próton necessário para formar o álcool aí a partir do alcóxido, tá bom? O alcóxido é aquele cara que fica aqui, ó, o O- lá, vai ser chamado aí de alcóxido. Alguns exemplos aqui. Então a gente tem uma cetona sendo reduzida a boro-hidreto aqui com o boro-hidreto formando o álcool. A gente tem aqui um aldeído também. E a gente tem aqui, ó, um grupo cíclico. Mesmo com compostos cíclicos, ele também consegue fazer essa redução.
justamente porque por causa daquela angulação lá. Olha como é que é importante a gente pensar. Cara, por que esse computador hoje está travando tanto, velho? Não sei que parte travou mais uma vez, mas quando a gente vê a angulação ali, ó, desse composto cíclico, nós estamos falando desse composto cíclico aqui, ó, quando a gente vê essa angulação desse composto aí, ó, a angulação do ataque do nucleófilo, lembra disso, gente, a angulação do ataque do nucleófilo aí é importante nesse 107 graus, porque permite, se a gente imaginasse que ele viesse perpendicular embaixo aqui da molécula, ela não ia acontecer nesse tipo de composto. Vocês entenderam o que eu falei? Então, é esse ângulo do nucleófilo vir a 107 graus aqui, ó, em comparação à ligação C-O, que permite que ele reduza até cetonas aí de compostos cíclicos, como a gente pode ver aqui, o álcool aqui, né, se transformando a cetona lá, se transformando nesse álcoolzinho aqui, né, pelo grupo borohidreto de sódio, usando o isopropanol como solvente nesse caso aí, tá bom? Mais um agente redutor aí, a gente tem o borohidreto de sódio, mas a gente tem o... Como é que é o nome desse daqui mesmo? Hidreto de lítio-alumínio, tem aqui escrito, eu escrevi justamente para não esquecer. O hidreto de lítio-alumínio, ele vai exercer a mesma função do borohidreto de sódio, ele vai doar o quê? Ele vai doar os hidretos dele, tá? Mas, o que acontece? Como o alumínio é mais eletropositivo, e a gente pode pensar, quando a gente pensa aí na tabela periódica, família do boro lá, né? A família 3A, a gente vai ter o boro, alumínio, o galho, o índio e por aí vai. O alumínio ele está uma camada abaixo do boro, né? Então, se o boro é 2S, 2P, o alumínio é 3S, 3P. E olha como é importante isso. Só de passar do 2 para o 3, o alumínio ele já é maior. Se a gente falasse do tamanho do átomo aí, né? Com a camada eletrônica dele ali, o boro ia ser desse tamanho, o alumínio ia ser um pouco maior. E ele ser maior faz o que, gente? Se a gente pensar aqui no alumínio com os seus hidretos ali, com os seus hidrogênios ali, a carga negativa. Não a carga negativa, né? Essa carga negativa é justamente por ele ter um elétron a mais, um par de elétron a mais que está presente nessa ligação. Ele cede essa ligação mais facilmente. Por quê? Porque ele é maior, ele não está tão próximo, essa ligação não está tão próxima do núcleo ali para ser atraída. Como ele cede essa ligação, esses elétrons, eles atacam mais facilmente o eletrófilo, o ataque nucleofílico do alumínio ele é mais violento, tá? Então ele é um agente redutor mais eficiente. Por quê? Porque ele consegue doar mais facilmente esse par de elétrons, ele doa mais facilmente o seu hidreto lá. Como ele doa mais facilmente o seu hidreto, ele é mais violento, a reação é mais violenta e ele é um agente mais redutor, ele reduz tudo. Quando a gente fala do borohidreto de sódio, ele não reduz, por exemplo, ésteres e compostos amidas, por exemplo, mas o hidreto de lítio-alumínio consegue fazer isso daí, tá? Aqui está falando só da questão aí, ó, que ele reage violentamente até com água. O borohidreto de sódio a gente pode colocar ele na água, esse daqui pode colocar ele na água, justamente por ele não ser tão violento, ele não cede tão facilmente. Agora, olha o hidreto de lítio-alumínio. O hidreto de lítio-alumínio, ele doa essa doação de uma maneira muito exotérmica e ainda mais libera hidrogênio lá, que é altamente inflamável. Então, a gente tem uma reação que é exotérmica, liberando um composto inflamável que vai fazer com que ocorra aí uma pequena... Se você jogar uma quantidade muito grande, vai explodir ali na água, sim, aquela quantidade ali, tá? Então, é uma reação muito mais violenta, justamente só pelo fato dele ir da camada 2 para a camada 3 aí na distribuição eletrônica. Ele está na mesma família, mas um período abaixo lá, tá? Um ponto aí legal da gente pensar também, olha aqui, mudando aí, o benzaldeído é reduzido ao benzaldeído 400 vezes mais rápido que a cetofenona, justamente a mesma coisa que nós falamos lá, né? Do composto ser reduzido
os aldeídos serem mais facilmente reduzidos, porque vai aproximar esse grupo fenila desse grupo hidrogênio, e aqui a metila ela é mais espaçada, ela ocupa mais espaço, e aí você vai ter então essa formação, esse impedimento, esse obstáculo estérico aqui, sendo influenciando e tornando essa reação mais lenta aí, tá? Então é importante, os aldeídos eles são reduzidos mais facilmente, justamente por causa desse hidrogênio ser pequeno ali naquele caso. Como a gente falou, o borohidreto de sódio não reage em nada com compostos carbonila menos ativos aí, como ésteres e amida. Isso é uma vantagem. Olha esse exemplo aqui. A gente tem aqui um composto carbonílico nesse ponto aqui, né? E quando a gente interage ele com o borohidreto de sódio, a gente tem um aldeído aqui e um composto carbonílico aqui. Esse composto continua aqui, ó, intacto. E aqui aconteceu o quê? A redução. Se você tivesse feito isso daí com hidreto de lítio-alumínio, ele teria reduzido os dois. Ele teria atacado esse e atacado esse, tá? Mais um exemplo aqui, ó. A gente tem um grupo aqui, um grupo nitro. Nem o grupo nitro também não interage. Então aqui só é reduzido. Olha lá, a redução, né, de um aldeído para um álcool nesse caso aqui. E aqui é a mesma coisa, o borohidreto de sódio reduzindo aí várias substâncias, né? Então ele não reduz, isso é importante a gente ver, ele não reduziu nem essa ligação aqui do carbono com o halogênio, ele reduz, então ele reduziu só aquela carbonila ali mesmo da cetona para formar esse álcool lá. Tudo bem? Agora o hidreto de lítio-alumínio, ele já ia reduzir todo mundo de vez. Aqui tem alguns exercícios aí, né, para a gente fazer. Eu, se eu fosse vocês, uma opinião minha, eu daria uma pausa no vídeo e tentaria resolver. E depois veria eu resolvendo rapidinho, de maneira bem tranquila aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E é isso aí, gente. Eu vou dar mais 10 segundinhos aí para vocês tentarem fazer. E eu vou resolver, então, essas questões aí, tá? Então, olha lá, quais vão ser os produtos dessa reação? Primeira reação, redução aí com o borohidreto. A gente já sabe que o borohidreto não ataca ésteres, então ele vai formar todo esse composto de novo. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um oxigênio. Então a gente tem um oxigênio aqui. Acho difícil desenhar esses compostos com mais de... A gente acostuma desenhar... Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou 1. A gente acostuma desenhar... É assim, né? Mais ou menos. O importante é a gente ver o quê? Que ali, ó... Vai ficar como? Vai ficar esse produto transformado em álcool. Se a gente fosse ver, o que ia acontecer? O borohidreto... né? O borohidreto em todos esses casos aqui, né? Ele vai fazer o quê? Vamos fazer com esse aqui que é mais fácil de desenhar, mas vai ser mais ou menos a mesma reação de lítio aqui. Ele vai fazer como? Ó, a gente tem aqui o composto com COOH, né? O que vai acontecer? O hidreto de lítio-alumínio, o alumínio tem os seus 4 hidretos ali, seus 4 hidretos. Ele vai transferir, vamos mudar a corzinha para a gente ver bem bonitinho. Ele vai transferir esse hidreto, vai subir essa carga aqui. E vai ficar como? Deixa eu voltar a corzinha azul, a canetinha azul. Vai ficar esse composto com 5 membros. Agora aqui, ó, vai ficar CO-, o hidreto que foi transferido e o outro hidrogênio. E depois esse oxigênio aqui, ele vai sofrer uma protonação, ele vai ser protonado. Vou colocar um próton aqui, que vai vir do solvente. Aqui no caso está colocando água, ó. Vamos colocar, ele está colocando a água. Vai vir a água aqui, ó. Ele vai, ó, pegar a água para formar. Vamos voltar o azulzinho de novo. Para formar esse carinha aqui,
Vou colocar até o C assim, ó, pra gente ver melhor. Ó, H, H e H. Esse daqui vai acontecer a mesma coisa, mas é com boro hidreto, tá? Vai acontecer o ataque da ligação HB aqui. Vai subir esse oxigênio, vai ficar com a carga negativa. Vou fazer só a partezinha aqui, ó. Só o pedacinho que a gente interessa. Vai ficar O- com o hidrogênio que foi adicionado lá. Depois ele vai sofrer uma protonação por água aí, né? Vai ter um próton aí. Ele vai atacar esse próton e vai ficar OH. Com H lá. Na verdade, esse H nem precisa desenhar ele de novo, tá? E essa última aqui, essa terceira aqui, deixa eu apagar tudo aqui só pra gente fazer melhor, mais bonitinho. Essa daqui já é aquela primeira parte da aula que a gente falou, que é com o ácido. Aqui nesse caso aqui ele está fazendo com cianeto de potássio, mas o íon cianeto, eu vou fazer o desenho aqui, ó. A gente vai ter um aldeído, né, um R dupla O com aldeído. Vai vir o cianeto. Vamos fazer de outra cor o cianeto. O cianeto, ele vai atacar essa carbonila, essa dupla aqui, ela vai subir. E aí vai ficar como? Vai ficar R, subiu a dupla, ficou com a carga negativa no oxigênio. Aqui ficou CN. Lembra que o negativo está no carbono, no nitrogênio aqui, mas na verdade ele está em cima do carbono, com o hidrogênio ali. Tudo bem? E aqui, ó, esse composto aqui, esse tetrametilsilano aqui, não sei se é silano não. Esse tetrametil com cianeto aqui, tetrametilsilano cianeto, trimetilcianeto silano deve ser. Trimetilcianeto silano. Deve ser. Não sei o nome desse composto. Mas o que vai acontecer aqui, ó? O silício, gente, ele tem muita densidade de carga ali, ó. Esse negativo, ele vai, atacar esse silício aqui, que ele vai estar faltando carga lá nele, ele vai sofrer um ataque nucleofílico. E o cianeto, ele é um bom grupo de saída, que vai formar o quê? Vai formar esse composto, então, aqui, ó, vai formar R, o carboninho do meio aqui. Não desenho o carbono do meio, deixa eu não desenhar de novo. Deixa eu não desenhar de novo. Aqui em cima vai ficar o oxigênio, que se ligou ao cianeto, ao silício, ao trimetilsilício, né? Trimetilsilício. Aqui vai ficar o hidrogênio e aqui vai ficar o CN que estava ligado lá. Que é isso aí, ó, o CN ligado, o oxigênio ligado aqui ao silício, trimetilsilício, o hidrogênio e o composto que está ali. Esse composto aqui é aquele composto ali. Mas o principal, gente, é a gente ver essas reações. O ataque do cianeto à carbonila, o ataque nucleofílico à carbonila aí, desses casos, tá? Então essa é a aula de hoje. Se você gostou, dá o like, compartilha o vídeo, né? Se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E semana que vem eu posto, a gente tem que continuar essa história aí de ataques nucleofílicos a carbonilas, que tem mais partes aí do capítulo 6, tá bom? É isso aí, muito obrigado e fui!